Bom dia, boa noite, boa tarde, seja lá a hora que você estiver nos assistindo ou nos ouvindo. Esse é o videocast Feminismo e Marxismo do Esquerda Diário e do Poimosas. Esse episódio é a segunda parte do tema O Estado é Responsável, onde a gente debate a relação entre Estado e violência racista e de gênero. Esse tema está dividido em 2 episódios. Nesse de hoje, a gente vai debater a relação do Estado com as violências de gênero, como a violência doméstica, feminicídio, entre outras. E se você não ouviu ou ouviu o episódio anterior, a gente recomenda voltar um para trás e ouviu o episódio 104 sobre Estado e violência policial. Bom episódio, gente! Esta generación tiene la revolución. É isso aí, gente. Como sempre, quero lembrá-los a todos que estão assistindo ou ouvindo que nós somos uma mídia independente, o Esquerda Diário tem várias ferramentas multimídia e nós somos uma mídia que não recebe dinheiro de patrões e empresários, a gente existe pela ajuda e fortalecimento de militantes e ativistas como a gente, vocês que estão aí nos ouvindo e assistindo. Então, a gente aceita qualquer doação pelo nosso Pix, campanhaed@gmail.com. E também, quem quiser dar uma lidinha aí nos nossos livros sobre debate de gênero e marxismo, o cupom Feminismo e Marxismo 15 ainda está disponível para os ouvintes e assistentes aqui do Feminismo e Marxismo, lá no site iskra.com.br. Obrigada, produção, pode tirar. A gente encerrou, né, a parte 1 com uma pergunta, né, que era a seguinte: se nos casos de violência policial, de chacinas, de torturas, é evidente que o Estado é responsável, como que a gente entende o papel do Estado nos casos onde a ação de violência é feita por um indivíduo que não está servindo ao Estado como estão os policiais? O que a gente faz aí com essa pergunta? Para ajudar a gente a responder essa questão, que eu acho que é a questão das questões, né? A gente começa, então, ouvindo a Mirtes, né? A Mirtes Renata, que é a mãe do Miguel, né? Que é um menino de 5 anos que foi morto, né? Por negligência da patroa dela, no Pernambuco. E ela tem uma síntese, assim, perfeita sobre essa questão. Então, eu vou colocar aqui, a gente vai pedir para a produção colocar aqui o vídeo dela para a gente ouvir e ajudar a gente a responder. Não sei, poderia ser, porque meu filho era uma criança negra. Mas, infelizmente, meu filho partiu antes, por conta do racismo. Que, infelizmente, muitas pessoas não enxergam que o caso do meu filho foi racismo, mas, infelizmente, foi. E isso me dói muito, em saber que eu perdi meu filho para ele. E hoje eu venho nessa luta, pedindo justiça pela morte do meu filho, e não é uma luta fácil. Não está sendo fácil para mim e com certeza não é fácil para nenhum de vocês aqui, que perderam seus filhos e filhas e vem lutando contra esse sistema. Hoje o caso do meu filho está no 2º grau, 1 ano que saiu a condenação e ela está solta, vivendo a vida dela como se nada tivesse acontecido. Hoje fazendo faculdade de medicina por amor e hoje eu estou estudando direito por necessidade. Necessidade de estudar, necessidade de conhecer das leis, necessidade de estar ocupando esse espaço dentro do judiciário para lutar pelos nossos, para cuidar dos nossos. Hoje, infelizmente, eu sofro com o judiciário pernambucano, o que é racista, classista, sexista. Hoje, Sara continua estar solta, porque, como falei, né, Corte Real, sobrenome dela, ela faz parte de uma família muito influente dentro do estado de Pernambuco. Tem influência em vários setores da sociedade. Tanto que hoje eu trabalho na Assembleia Legislativa de Pernambuco e o tio do marido dela é deputado estadual. E foi até falar com a deputada para que eu trabalho para questionar porque eu trabalhava para ela. Para vocês verem a que situação a gente está. Sim, a Mirtz, ela fala de várias dimensões, né? Falar da responsabilidade do Estado nesse trecho é muito denso, assim, a compreensão dela. Ela fala do racismo em si, né? Como ideologia que autoriza um certo tratamento negligente com as crianças negras, né? Ela fala da batalha contra o racismo judiciário, que buscou formas de responsabilizar ela, ao invés da Sari Corte Real, né? E também pelas diversas relações de poder que a própria Sari e a família do marido dela têm que impedem que a justiça se movimente, mesmo tendo sido um caso de bastante circulação midiática, né? Um caso que todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, mesmo em um caso com tanta mídia em cima,
a gente vê esse tratamento por parte da justiça, né? Então, e eu acho que esse tema do judiciário que ela coloca, né, eu acho que é uma questão muito importante quando a gente fala que o Estado é responsável, né, porque o judiciário é um poder institucional, né, com a capacidade de punir ou não alguém em frente a casos de violência racista, de gênero, né, e a gente tem que falar aqui que é uma instituição, inclusive, sem voto, né, a gente estava falando no episódio anterior, né, das instituições com voto, mas essa sem voto e que tem uma série de privilégios, né, materiais, inclusive, para manter aí essa dominação de classe a partir dessa instituição. E a gente pode analisar o caso da Mirtes como um exemplo também do papel do judiciário, né? Porque não só a justiça tentou culpabilizar ela, mas todo o processo depois só caminhou para entender a Sari como culpada, né? Porque teve muita luta, teve muitas mobilizações. Então, enfim, é um caso que teve uma repercussão enorme, tem vários, inclusive, artistas que se engajaram nessa luta, fizeram músicas pro Miguel, tipo, acho que é um caso que realmente chocou muitas pessoas. Então, acho que quando acontece alguma forma de justiça, né, que a gente vê tendo uma punição nesses casos, acho que é bem importante ver que não é essa máquina judiciária que então ela está funcionando, né? Ela conseguiu ser neutra, analisar o caso, né? Na verdade, tipo, existiu muita luta, né? Pressão social dos movimentos, enfim, que, na verdade, o Estado ele segue, né, com a vontade de culpabilizar as mães negras pela morte dos seus filhos, né? Manter impune os ricos, poderosos, a burguesia. Então, enfim, acho que é importante ver isso. E a Sari foi condenada em segunda instância, mas a família dela é muito poderosa, né? A gente está falando de uma mulher que é parte do poder estrutural de Recife, e o marido dela chama Sérgio Hacker, foi prefeito de Tamandaré. Tipo, imagina, né? Não é qualquer coisa. Sim, Olha esse nome que ela tem, gente. Sari Corte Real. Corte Real. Tipo, é muito, muito expressivo. E essa luta da Mirtes, acho que é importante colocar aqui, porque o Miguel não foi morto pela violência policial, né? Então, como é que explica a responsabilidade do Estado nesse caso também, né? Acho que a gente vai tentar aqui mostrar justamente isso, né? Não só a relação de todos né, dos responsáveis pela morte dele com o Estado, né? A própria série Corte Real, mas também ou como que o Estado, ao sustentar o racismo e tudo mais, ele vai também ser parte dessa violência. E eu acho que o papel da justiça, né? Porque ao punir ou não punir, ao punir alguns, né, e não punir outros, existe a alimentação, né, de uma ideologia que está circulando e que vai se perpetuando nessas decisões de punir ou não punir, né? De prender e não prender. Então, os policiais, os torturadores, os burgueses, os ricos são protegidos, né? Enquanto a massa trabalhadora não, né? Qualquer coisa que um trabalhador faz, ele está passível de décadas de prisão e muitas vezes sem julgamento, né? A gente é um dos países com a maior população carcerária do mundo. O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo e a nossa população carcerária ela está 1/3 presa sem julgamento. Gente, milhões de pessoas. Impunidade para a burguesia e para o Estado, e impunidade para os negros, para as mulheres, para os trabalhadores. Sim, e mesmo sem julgar, né? Sem falar, né? Quando a gente fala da violência policial, tem uma frase que circula muito, né? Dentro desses movimentos das mães, de que a polícia tem poder de juiz e poder como que fala? O cara lá que corta a cabeça, que enforca nas penas de morte, né? Num país que não tem pena de morte, a polícia, ela julga um jovem sem nenhum tipo de procedimento claro, e ela assassina esse jovem, né? Então, é parte de um mesmo sistema de punição sem trégua, né? Por parte do Estado burguês. E eu acho que é interessante pensar do ponto de vista dos debates que existem sobre a justiça, né? Porque tem toda uma ala das ciências sociais que é mais concentrada entre os que reivindicam uma visão de Estado do Weber, né? Que eles vão entender a justiça e os mecanismos do Estado, as instituições, como instituições neutras, né? Que estão ali regulando
as relações entre os indivíduos de uma sociedade. Então, é como se cada instituição tivesse sua função, e se ela está funcionando de acordo com a sua função, tá tudo bem, né? Não tem nada de errado. Só que a verdade é que não tem nada de natural na justiça burguesa, né? Não existe uma justiça natural. Ela está ali protegendo famílias como a família Corte Real e punindo os trabalhadores, né? E acho que é outro caso emblemático para ver como o Estado participa assim, dessa criminalização da vítima, né? Dessa revitimização, né? É quando a vítima é negra, trabalhadora, mulher, e eu acho que um caso assim, emblemático disso é o caso da Mari Ferrer, que inclusive voltou assim, né, mais recentemente nas páginas dos jornais, né, porque a Mari Ferrer entrou com um processo criminal por estupro, né, contra um burguês de negócio de festas, assim, e acabou sendo criminalizada e foi revitimizada no processo, e foi um escândalo, assim, a forma como as audiências dela aconteceram, né, tipo, ela foi bastante humilhada por advogados e pelo o juiz, e recentemente a jornalista que denunciou os maus tratos que ela sofreu, né, numa matéria no Intercept, que ficou muito famosa na época, essa jornalista foi condenada a uma multa milionária e 6 meses de prisão por ter usado o termo estupro culposo, né, no artigo dela. Então, assim, é bizarro, né, como que, tipo, não só revitimizam ela, mas inclusive punem quem mostrou isso, né, para a população, enfim, né, que foi algo que, inclusive, na época a gente fez bastante manifestações, fomos às ruas, né, exigindo aí também justiça pela Marie Ferrer contra esse autoritarismo machista do judiciário. E justamente essas respostas que o judiciário dá é uma das formas com as quais o Estado burguês reforça, né, o patriarcado e o racismo. Quando você vê o caso da Mari Ferrer, você é uma vítima de estupro, você sente à vontade para ir lá denunciar o seu estuprador? Você sente que você vai ter um processo justo? O que você precisa ter de recurso para poder ir atrás de justiça, né? Ou seja, inibe as vítimas e coloca as vítimas numa situação de silêncio, né, de silenciamento, assim, que é o que se tenta fazer, né, essas ideologias, então, elas são reforçadas pelo sistema judiciário, ao invés de contidas, né, e continua se perpetuando essa lógica de que o negro tem que morrer porque estava andando na rua, então a culpa é do menino que estava lá naquela hora, a culpa é da Mari Ferrer que se alcoolizou durante uma festa, nunca é a culpa do patriarcado e do racismo, né? Enfim, me dá muita raiva tudo isso, Flá, eu acho uma coisa horrorosa, assim. Não, totalmente. E acho que isso se conecta com a violência patriarcal e de gênero mais em geral também, porque é muito comum em casos de violência doméstica, por exemplo, em especial em casos que dão mais visibilidade, né? Como, por exemplo, a situação horrível da Ana Hickman, né? Que ficou bem famoso recentemente, ou da Nayara Azevedo também, que é outra situação que está bem assim, nas mídias recentemente. Mas é muito comum que a mídia e a justiça busquem responder individualizando os casos, né? Como se fosse, tipo, só a expressão de um cara que foi machista ou de um cara que foi estuprador, tipo, né, do marido, sempre uma expressão muito individual, né? Obviamente que também se expressa de forma individual, mas realmente a gente está vivendo num país onde reina a impunidade sobre a grande maioria dos casos de violência de gênero e que é muito forte, né? O clamor por ver justiça acontecer. Mas acho que tem uma frase que eu acho que ajuda a gente a entender isso, que é a ideia de que é uma frase do livro do Põe Rosas, né, da Andrea D'Atri, que ela fala: o patriarcado não se senta no banco dos réus, né? Então você individualiza, culpabiliza determinadas pessoas que, sim, são também, né, responsáveis por atos machistas, violentos e tudo mais, mas quando esses casos são investigados e punidos, a violência ela não morre, né? Ela continua na sociedade, ela continua sendo perpetuada e vai se expressar por milhares e milhares e milhares de vezes, assim. Porque continua tendo patriarcado, né? Continua tendo uma estrutura estatal, uma estrutura social que continua estimulando e, enfim, distribuindo sexismo, misoginia, racismo. Então, como a gente avança para né, tipo, também ver a responsabilidade do Estado e conseguir avançar aí também para fazer com que a nossa luta
seja em enfrentamento ao patriarcado e a essa estrutura estatal capitalista que alimenta, né, essa violência de gênero. Sim, isso é muito importante da gente entender, porque a gente quer enfrentar as duas coisas, né? A gente quer enfrentar a impunidade que o Estado capitalista dirige frente a cada um dos casos de violência racista ou de gênero, mas a gente quer botar esse Estado, né, na berlinda. A gente quer enfrentar esse Estado que, seja por essas vias ou por outras, perpetua o patriarcado. A gente poderia dar vários exemplos de como o Estado perpetua o patriarcado para além dos casos específicos de violência, né? A gente pode falar do sistema educacional, a gente pode falar da batalha para que não haja debate sobre violência de gênero ou de sexualidade nas escolas. Ou seja, as vias pelas quais o Estado perpetua o patriarcado são enormes. E, mais especialmente, a questão do trabalho da mulher, né? Como um trabalho não remunerado, exclusivo aos lares, e que faz com que seja uma enorme massa de mulheres trabalhadoras que não recebem nada pelo seu trabalho e tira tudo isso do custo que o capitalista teria, né? Se ele tivesse que custear a reprodução da vida, né? Então ele se isenta desse custo e deixa tudo isso nas costas das mulheres como escravas do lar, né? Então é isso, é o fato de que os capitalistas pagam salários menores para as mulheres, né? As mulheres chegam a receber metade do salário dos homens, as mulheres negras chegam a receber 60%, 70% a menos, ou seja, tudo isso são formas de perpetuação do patriarcado e que são responsabilidade do Estado. Mas, tem esse trecho que a gente vai ler agora, que a gente separou para o pessoal, de um texto que está publicado no Ideias de Esquerda, da Diana Assunção e da Patrícia Galvão, chamado A Violência Patriarcal e o Punitivismo. É um texto muito interessante, porque elas dão uns exemplos, assim, da relação do Estado com o patriarcado. Eu vou projetar aqui para o pessoal, e a Flá vai ler. Elas dizem, né? O Estado é o principal responsável pela violência contra as mulheres. Primeiro, pelos seus representantes serem legítimos defensores do patriarcado, como já é claro em relação ao Bolsonaro e seus ministros. Mas também no legislativo, com a bancada evangélica, que a cada eleição aumenta a sua influência, ou com o centrão do Rodrigo Maia, que, para aprovar os ataques aos trabalhadores e favorecer os lucros dos capitalistas, se apoia nos setores mais reacionários. Além do STF e do Judiciário, que tem se colocado cada dia mais alinhado aos interesses das alas mais reacionárias, atacando o direito das mulheres, silenciando-as e as culpabilizando pela violência que sofrem. Acho que é chocante ver, né, como mesmo o texto sendo de 2020, ele é super atual, né, é só trocar alguns nomes. E se a gente volta lá no que estava no nosso episódio anterior, quando a gente fala do Lenin, né, o Estado como um balcão de negócios da burguesia, eu acho que o texto delas explica bastante bem isso, materializa isso, né. E é importante falar também do Engels, né, que na obra Origem da Família, do Estado da Propriedade Privada, ele vai mostrar a relação entre o desenvolvimento das classes e a separação, né, da sociedade entre tarefas de gênero, né, a separação sexual da sociedade, e que vai atribuindo à mulher lugares específicos dentro da sociedade de classes, onde ela é responsável, né, pelas tarefas de reprodução da vida. Acho importante citar, a gente não trouxe o Engels especificamente para esse episódio, porque ele aparece já bastante em alguns episódios que a gente tem anteriores, e que são os favoritos aqui do podcast, né, o Exploração e Opressão, e tal, os nossos episódios lá de origem, então a gente não trouxe, mas é importante dizer que a gente também se baseia muito nele para elaborar isso aqui. Então, o Estado, ele é esse lugar, né, onde se reúnem os representantes das igrejas, das burguesias, de várias franjas da economia, né, e além de culpabilizar e silenciar as mulheres, destroem e impedem que se avancem em direitos que facilitariam muito o combate à violência de gênero, né. Então, são esses caras que estão impedindo que haja recurso para casas-abrigo, né, ou seja, eles falam que é culpa daquele cara lá, o feminicídio, talvez até com muita luta exista uma punição a um cara que cometeu feminicídio, mas as mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica continuam não tendo para onde fugir, elas continuam não tendo um lugar para recorrer frente à sua situação de violência, continuam não conseguindo se divorciar. Tem uma amiga que ela está há 6 meses tentando se divorciar do ex-companheiro dela, né? Ou seja, a gente vive essa realidade, né? Esse é o estado que estamos. Não, exatamente. E a gente poderia falar também da violência racial, né? Porque
Teve o caso, por exemplo, do Moise, congolês, que foi assassinado, né? Num quiosque no Rio de Janeiro, e que ele não foi assassinado pela polícia também. Mas ao existir reforma trabalhista, né? Que passa no Congresso, no espaço do Estado, né? Ao existir, tipo, e a reforma trabalhista, ela legaliza, tipo, contratos precários, legaliza que o trabalhador pode negociar diretamente seus direitos com o patrão, né? Então, o Moise foi morto justamente quando estava tentando exigir seus direitos pelo seu patrão. Então, a responsabilidade do Estado aí, ela é totalmente, tipo, ainda que não é clara, né? Não é para muitas pessoas, tipo, que não foi exatamente um agente do Estado que matou o Moise, mas o Estado é totalmente responsável por essa situação de precariedade, de racismo, de reforma trabalhista que levou à morte dele, né? E eu queria também comentar um caso da Nana Hickman, que eu acho que revela também que a violência patriarcal, ela não para de fazer vítimas, né? Mesmo em uma sociedade onde se fortaleceu o discurso do feminismo liberal, né? De mulheres no topo e tal. Então a gente vê que as mulheres não estão protegidas da violência, mesmo inclusive quando são membros da burguesia, né? Das classes médias. Então, acho que é importante ver isso. E aí tem os dados da violência, e a gente vê que para cada Ana Hickman são milhares de trabalhadoras pobres, na sua maioria negras, que quanto mais aumenta a precarização da vida, mais a violência é brutal, né? Mais a violência é frequente, uma rotina aí de violência que as mulheres sofrem dentro das suas casas, né? Fora das suas casas, locais de trabalho, enfim. E a decisão de romper, por exemplo, com um relacionamento abusivo e violento, ela precisa ser acompanhada de políticas de amparo, né? Essas pessoas. Você estava falando aí da sua amiga, e que é justamente isso. A gente vê que o Estado burguês muitas vezes impede, né, de ter essas políticas de amparo. Então, tipo, é urgente também ter uma política que defenda um plano emergencial às mulheres, né, de combate à violência, né? A gente está falando de ter casas-abrigos, licença remunerada, né? Tipo, conseguir ajudar, conseguir auxiliar que as mulheres tenham formas de sair das suas casas, né? Ter igualdade salarial, porque as mulheres ganham menos, né? Então elas vão estar sempre em desvantagem, e vai ter toda uma pressão aí para ter muito mais dependência, inclusive concreto, né? Inclusive financeira dos seus maridos, enfim. Então, nossa luta contra a violência às mulheres, né? Para abrir os olhos, para não naturalizar a violência como que a própria Ana Hickman sofreu, ela precisa tomar as ruas, né? Contra o machismo, contra o capitalismo, e saber que nossos inimigos não são os homens, né? Que muitas vezes podem ser aliados da nossa luta, nossa batalha é para que os homens sejam aliados dessa luta, né? Que a gente quer sim justiça por cada mulher morta, cada mulher mutilada, estuprada, por cada criança assassinada, mas que o Estado brasileiro ele é responsável, então essa luta precisa ser contra esse Estado e ele precisa se responsabilizar, né, por ela. Sim. E é muito louco, né, Flávio, que a gente está num momento onde tem ministras, né, nomeadas pelo governo Lula, que vêm de um apelo ao movimento de mulheres e ao movimento negro, né, tem Silvio de Almeida, tem Aniele Franco, e na verdade a gente vai vendo que não consegue estar na boca, é tão profunda a relação entre Estado e patriarcado, que não consegue estar na boca desses ministros, mesmo vindo, né, apoiados por setores que defendem essas pautas, né, não está na boca deles, porque não tem como você ser ministro do executivo de uma sociedade capitalista e você propagar um discurso de combate à violência de gênero, de combate à violência racista. Inclusive, gente, a gente está no momento onde o Lula anunciou que ia fazer uma nova operação de repressão absurda contra o povo haitiano, né, o Brasil que fez a MINUSTAH, que foi essa missão humanitária, com aspas bem grossas, que nunca levou médico, enfermeiro, só levou bala, estupro e militar para o povo haitiano, né? E o Lula está querendo repetir essa operação agora, inclusive... Importante dizer, né? Eles falam que, não, vamos com calma, que para derrotar a extrema-direita precisa fazer aliança com a direita. Mas, gente, a extrema-direita bolsonarista, os militares bolsonaristas, eles vieram da MINUSTAH, que foi feita durante os governos dos anos do PT, né? Os governos do PT. Né? Tarcísio, gente. Tá privatizando tudo, vem daí.
O Tarcísio Vedê, Tarcísio foi um dos militares da MINUSTAH, né? Dá para falar de vários militares da MINUSTAH que eram base aliada do governo Bolsonaro, né? E, enfim, isso vai se repetir. Ou seja, se tiver uma nova MINUSTAH, quantos outros militares bolsonaristas o governo do PT vai ajudar a formar? Né? Então, não dá para aceitar isso. O caminho da conciliação é o caminho do fortalecimento do racismo, da extrema-direita, do patriarcado, né? E por mais que existam ilusões desses ministros, aí a gente precisa desconstruir isso, gente, porque não é porque tá um ministro que no seu passado falava contra o racismo ou contra o patriarcado, tá lá dentro, tá cumprindo o papel do Estado burguês, né? Porque o caráter de classe do Estado não vai mudar, porque entrou um ministro. Né? A Rosa já dizia isso, né? O Estado não vai se tornar socialista porque entrou um socialismo, um socialista no governo. Pelo contrário, né? O socialista que se transforma num representante do Estado burguês. E é exatamente isso que acontece também no caso dos ministros. Exatamente. E é louco, né, Flávia? Porque agora tem também essa bancada negra. E é muito sintomático, assim, né? A tentativa dos estados, não só o Estado brasileiro, né? A gente está vendo os estados capitalistas no mundo, numa tentativa de trazer os debates da questão negra e da questão das mulheres para dentro do seu próprio palanque, apagando as questões que são fundamentais da luta feminista e da luta negra, né? Então, a bancada negra vai lá e anuncia suas prioridades inclusive que é uma bancada que está junto ali, PL, União Brasil, PSOL, tipo, não tem como sair nada útil de um negócio desse, né? Mas eles definem lá o elenco de prioridade deles e não tá essas questões que a gente está falando aqui, né? Não tá a questão do salário igual, né? Igual trabalho, igual salário, não tá. Não tá a reforma urbana radical, que colocaria as massas negras numa situação de moradia regular e de qualidade. Não tá a questão da revogação da reforma trabalhista e da Previdência, não tá. Terceirização, gente. Terceirização tem rosto de mulheres negras. Como é que vai falar de igualdade salarial, né? Porque o governo até fala, né, de ter uma política de igualdade salarial, teve a lei da igualdade salarial. Mas como é que vai ter igualdade salarial com a terceirização do trabalho? Que se as mulheres negras estão nesses trabalhos e vão ganhar sempre menos. Então não existe, é uma falácia falar de igualdade salarial sem enfrentar a reforma trabalhista, sem enfrentar o trabalho precário, o trabalho terceirizado, né? Sim. Isso aí é tema para um outro episódio, né? Vamos ter que fazer um episódio sobre isso. Mas, enfim, a gente tá chegando aqui perto do fim, né? E já falamos da responsabilidade do Estado por trás da violência policial e sexista, mas eu queria muito que a gente comentasse também sobre o tema do aborto, né? Que ainda é ilegal no Brasil, na grande maioria dos casos, né? E só pode ser feito depois de uma jornada tortuosa, nos casos legais. Gente, nos casos onde o aborto é legal no Brasil, a jornada do aborto é tortuosa. Tá? As meninas e mulheres têm que passar por um processo de atendimento psicológico, autorização, às vezes, de juízas, quando estão num determinado período da gestação, né? Eu fico sempre chocada na contramão disso, né? Ou seja, é tão difícil, é tão tortuoso, é clandestino, e mesmo assim a quantidade de mulheres que recorrem a abortos clandestinos é imensa, né? Mostrando que a política pública não acompanha a necessidade real das mulheres de interromper uma gravidez, que vai para muito além dessas questões. Acho que aí também é um grande debate sobre o Estado responsável pela morte da centena de mulheres por ano que perdem suas vidas por aborto clandestino. Sim, e acho que sem falar que, tem muita menina de 10, 11, 12 anos que deveria ter o direito ao aborto legal, né, porque sofreram abusos, estupros, e são impedidas por juízes reacionários, é o tema daí do judiciário de novo também, né, teve aquele caso, assim, emblemático daquela juíza Joana Zimmer, né, que enfim, ficou muito famoso, né, na época, porque era uma menina de 12 anos que estava sendo impedida, que gerou até aquele caldo social bolsonarista que ia lá para frente do hospital, querer impedir que a menina tivesse o direito ao aborto, enfim. Então é bem absurdo e são várias meninas, né, mulheres que são dissuadidas aí a não fazer o aborto, né, enfim, tipo, por conta de que, né, de que tem toda uma visão, né, toda uma lógica, né, de que a mulher tem que sofrer, né,
mesmo quando é estuprada, tal, tem que arcar com essa violência, né? E tem que ser mãe e tudo mais, né? Teve até aquele caso absurdo, né? Desse caso que eu estava falando, que a Damares, inclusive, né? Expressão máxima do bolsonarismo aí em relação às mulheres, ela foi uma das que ia até o hospital, né? Tipo, contra para que essa menina de 12 anos tivesse seu direito ao aborto impedido, né? Você lembra disso? Na É época uma ficou muito. desocupada, né, Flávia? Pelo amor de Deus, meu. Meu, a mina era ministra, ela estava indo em porta de hospital para impedir uma criança de abortar. Tipo assim, é uma. E no caso dessa menina era tudo, né? Porque era risco de morte materna, porque ela era uma criança, num parto. Ou seja, risco imediato, inegável. É, é uma criança. Se ela tá grávida, é porque ela foi estuprada. Né? Já entendemos isso no século XXI, né? Que uma criança obrigada, forçada ao sexo é uma criança estuprada, né? Ou seja, os caras, para eles é melhor o estupro do que eles até falavam isso naquele momento, né? O crime do aborto é pior que o crime do estupro. É Exato. um negócio horrendo, assim. Enfim, tudo isso acompanhado do veto que as bancadas religiosas representam no parlamento, né? Ou seja, eles vão forjando um caldo que torna esse momento de recorrer ao aborto uma sequência de violência sem fim na vida das mulheres. Então, a gente não está falando só das mortes por aborto clandestino, a gente está falando que a mulher, quando ela descobre, a mulher ou a pessoa com útero, né? Tem mulheres que engravidam e tem homens trans que engravidam, tem pessoas com útero que engravidam que não se reconhecem como mulheres. E a gente está falando aqui de todas essas pessoas, né? Quando essas pessoas descobrem que estão grávidas e não querem, porque estão muito mal naquele momento, porque estão com um companheiro que não é o companheiro ideal, ou não acha que consegue ser mãe sozinha, né? Porque não tem um companheiro, ou simplesmente não quer ser mãe, né? Porque não é porque a gente nasceu com útero que a gente tem que ser mãe, né? Aí começa a buscar pessoas para saber o que fazer. E escuta coisas horríveis, né? Que vai para o inferno, que vai carregar um karma. E aí, quando essas pessoas encontram uma forma de fazer o procedimento do aborto em uma clínica clandestina, passa semanas de angústia sem saber se pode ser pega pela polícia, se o companheiro que quer ter filho vai descobrir e agredir, sem saber se vai conseguir pagar, né? Eu sei muitos relatos de pessoas com útero que, quando o companheiro descobre que aquela pessoa vai abortar, essa pessoa é vítima de novas violências, inclusive de novos estupros e novas agressões, né? Ou seja, é um pesadelo. A experiência de ser clandestina, mas saber que essa é a única opção e sentir de uma forma muito profunda e dolorosa que, no fim das contas, o seu corpo não é seu, né? É uma outra violência a qual as mulheres são submetidas diretamente pelo Estado burguês, capitalista aqui no Brasil, né? Que o que tem dentro da gente é algo que a gente não tem controle, que vai crescer e eu não posso fazer nada contra, né? Que é algo que você não quer e que é controlado pelo seu... Gente, imagina, a coisa mais íntima sua controlada pelo Estado. Isso é um bagulho estarrecedor, né? E para finalizar, né, essa questão, para vocês poderem ter uma visão dos dados dessa violência que é o aborto clandestino, né? A verdade é que, mesmo passando por tudo isso, os dados oficiais dizem que cerca de 800 mil mulheres fazem abortos clandestinos no Brasil por ano. E dessas, 200 mil recorrem ao SUS por complicações, né? Algumas dessas mulheres saindo do SUS, dessas complicações, mortas, outras saindo mutiladas, né? E várias carregando sequelas por toda a vida. Sim, isso que você estava falando, acho que mostra assim como que proibir, né, não é uma forma de impedir de fato que exista aborto, né? Tipo, mesmo com a proibição, as mulheres abortam por distintos motivos, né? Distintas mulheres por distintos motivos que estão colocados nessa sociedade. E, enfim, ao você proibir, você só coloca as mulheres, né, na humilhação, na clandestinidade e leva essas mulheres à morte, né? Então, acho que, enfim, é bem expressivo nesse tema mesmo do aborto, como que o Estado ele tem o controle, né, sobre o nosso corpo, a nossa vida, e ele é responsável também quando aí essas mulheres vão morrer por abortos clandestinos, tá? E eu acho que também vale dizer que o Bolsonaro e a extrema-direita mundial, né, que são aliados aí do Netanyahu,
nos bombardeios que matam crianças e mulheres na Palestina, né, que é a expressão máxima, eu acho que a gente está vivendo nesse momento, da violência contra as mulheres, né, eles não economizam verbo para atacar o direito ao aborto e perseguir o movimento feminista e LGBTQIAP+, né. No Brasil, a extrema-direita foi crescendo no mesmo ritmo das alianças e dos governos de conciliação de classes. Esse governo atual, do Lula Alckmin, ele repete o caminho da conciliação e faz novamente a operação de abrir caminho para a extrema-direita, né? A gente está vendo financiamento de comunidades terapêuticas, algumas, inclusive, falando de cura gay. Tipo assim, gente, não dá, né? Indicando para a PGR o Paulo Gonet, né, que é apoiador da ditadura, e dando as mãos para o Tarcísio de Freitas no projeto de privatizações, desmonte que a gente está vendo, né? Então, um Estado que governa aí com uma espécie de... não tem nenhum problema, né, de governar, inclusive colocando ministério com republicanos, com republicanos que hoje tem o bastião da extrema-direita no país, que é em São Paulo, né? Então, assim, acho que é bem expressivo também como essa conciliação de classes, né? Só na verdade, trouxe ataques, inclusive, para as mulheres, tal, e na questão do aborto também nunca significou nenhum avanço, né, para as mulheres também de todo o país, assim. E é uma contradição, né? Eles falam que são pró-vida, mas estão lá matando mulheres e crianças na Palestina, né? É uma hipocrisia. E a gente falou bastante do judiciário aqui, eu acho que é importante recuperar esse episódio do golpe institucional de 2016, porque ali, né, essa extrema-direita já poderosa, já com espaços conquistados, já alimentada, faz o golpe e, a partir do golpe institucional, vai aprofundando os elementos de autoritarismo judiciário que chegam ao ponto desses exemplos que a gente trouxe aqui, né, das juízas que se sentem à vontade para negar o direito ao aborto de crianças, de ministras como foi a Damares indo atrás, né, nessa jornada de conservadorismo e humilhação dessa menina que precisava abortar, né? Então, essa situação que a gente vive hoje é muito importante entender que ela é produto disso, né? Desse momento do golpe e do avanço da extrema-direita que culmina nesse episódio, né, de 2016. Sim, tem muita perseguição aos debates de gênero e sexualidade na escola. A gente que é professor se enfrenta com isso totalmente, né, todos os dias. E isso é parte também da gente querer fortalecer, né, as meninas, mulheres, contra a violência de gênero, né? A questão da educação sexual nas escolas é muito central, né? E a gente vê como a extrema-direita, né, os estados capitalistas entendem isso também e buscam sempre se colocar contra esses debates de gênero. Mas, assim, para a gente fazer uma síntese do que a gente discutiu até aqui para o pessoal, né, de casa, né? Então, a gente veio afirmando que sim, gente, o Estado capitalista é responsável porque o Estado existe para manter uma sociedade de classes sociais, onde existe um casamento entre patriarcado, racismo e capitalismo, né, que dá aí novas engrenagens para mais exploração do trabalho, e por isso o capitalismo ele não pode prescindir da opressão racial e machista, né? O Estado ele é responsável por cada jovem assassinado pelas mãos da polícia, né? A gente mostrou isso bastante aqui com o caráter de classe que tem a polícia como um destacamento armado do Estado, mas também é responsável por cada mulher vítima dos feminicídios, da violência sexual, pelas jovens, pelas LGBTs que têm medo de saírem, né, para se divertir, de serem estupradas, serem violentadas, têm medo de sair à noite. Por cada mulher, a gente sabe que são milhares que estão dentro dos lares nesse momento e que apanham em casa dos seus maridos. E a nossa luta contra cada violência, ela precisa ser também contra esse Estado capitalista. Nós não temos ilusão no balcão de negócios da burguesia, como diziam Marx e os marxistas, né? E para finalizar o nosso episódio, a fala da Carolina Cacau, militante do Põe Rosas, e ela fez uma fala, né, nessa mesa que a gente estava falou bastante no primeiro episódio, com as mães vítimas da violência policial, e acho que ela vai trazer elementos aí para a gente sintetizar mais o que a gente quis colocar nesse episódio: o Estado é responsável. Mulheres trabalhadoras, a maioria de mulheres negras, que enfrentam muitas batalhas para lutar por justiça para os seus filhos, para que eles não sejam uma mera estatística do Estado. Aqui estão mulheres que fazem das camisetas, com as fotos, com os nomes dos seus familiares, uma bandeira de luta.
Assim como faz a Bruna, que carrega a camiseta do filho dela ainda sujo de sangue, para que jamais se esqueça que esse é um estado doente que mata a criança com a camisa da escola. Aqui estão mulheres solidárias, muito solidárias, que se acolhem, se apoiam, né, se fortalecem ali na dor e no luto, mas também para estar na luta. Aqui estão mulheres que têm a coragem de dizer que foi o Estado o responsável pela morte dos seus familiares, dos seus filhos. Aqui estão mulheres corajosas que viram investigadoras dos casos dos seus filhos, que se enfrentam com ameaças de morte, que se enfrentam com prisões absurdas, que se enfrentam com perseguições, inclusive com o assassinato de algumas delas. Então a gente quer lembrar aqui hoje também as mães de Mari, as mães de Jacari, todas essas mulheres que lutam por justiça para os seus filhos. É isso, gente. Esse episódio seria mais longo e a gente ia tratar também da forma como os direitos das mulheres foram encarados de forma totalmente diferente quando o caráter de classe do Estado mudou na experiência da Revolução Russa, passando a ser um Estado dos trabalhadores, né? E o que significa a luta para que o Estado define e deixe de existir, como defende o comunismo, né? E no livro Mulheres, Revolução e Socialismo, a Flá tá com a cópia dela ali, porque a biblioteca dela é organizada e ela consegue encontrar as coisas. Eu fiz uma apresentação que acompanhava as ilustrações que eu fui convidada a produzir para apresentar os dilemas da Revolução. A gente vai fazer um episódio sobre esse tipo de Estado, então não percam, fiquem atentos aos próximos episódios aí. Mas nessa apresentação sobre as artes eu escrevi o seguinte: por fim, me coube um desafio que por muitas semanas parecia intransponível. Imaginar e trazer ao papel o que seria a vida comunista, livre de opressão e da exploração capitalista. Buscando suprimir os futurismos abstratos, imaginei o que parece ser o desejo de muitos de nós, uma sociedade sem explorados e exploradas, onde se transita pelas ruas com corpos livres, gordos, magros, como forem, inteiramente cobertos ou seminus, como quisermos. O tempo do trabalho é mínimo e com essa rotina leve, sobra tempo para dançar, desenhar, cantar, de forma que a cada olhar pelas ruas é possível ver que até os tetos de edifícios mais inacessíveis se transformaram em palcos. Nos reconciliamos com a natureza e paramos de nos afastar do verde e do frescor. Fazemos da natureza nosso local de moradia, transformando o que chamamos de nosso habitat e permitindo que as trepadeiras invadam nossas vidas. Nos medicamos, criamos, produzimos e fabricamos com o objetivo de aumentar o nosso tempo de vida e de reconstruir o ecossistema que o sistema capitalista destruiu. Pintamos nossos corpos por inteiro, nos sentamos pela rua para ouvir os contos e lendas de cada povo e nos divertimos com a possibilidade de que cada um possa viver e acreditar no que quiser. Nosso horizonte é a liberdade, a alegria e o desenvolvimento científico para gerar o máximo necessário com o mínimo tempo de trabalho. Como disse Leon Trotsky em Literatura e Revolução, a mulher sairá por fim de seu estado de semi-escravidão, e sem nenhuma monotonia e profundo dinamismo, parafraseando o revolucionário, sobre os picos de desenvolvimento dessa nova humanidade se elevarão novos cumes, sobre os quais talvez hajam ainda mais dançarinos. É isso, pessoal. Curtam e compartilhem.